Eu quero falar com você um pouquinho ainda sobre Esther, né? Nós falamos um pouquinho no mês passado, mas o livro de Esther é muito rico. E Esther foi uma mulher que foi honrada. Então ela tem algo para nos ensinar sempre. Amém? E continuando sobre a vida de Esther, eu queria antes fazer uma explanação aqui para você imaginar um pouquinho como que a Esther vivia. A Esther, ela vivia na região da Pérsia. E a Pérsia conquistou Babilônia. E a Babilônia, não sei se vocês lembram, foi a que conquistou Israel e fez dos judeus escravos. Então, Babilônia, na época de Babilônia, o povo judeu era escravo. Mas aí teve uma outra guerra e o Império da Pérsia conquistou a Babilônia. E quando o Império da Pérsia conquistou a Babilônia, os judeus deixaram de ser escravos. Então foi uma coisa boa que aconteceu para o povo judeu, quando o rei da Pérsia, né, conquistou a Babilônia. Eles deixaram de ser escravos e muitos judeus permaneceram nessa região da Pérsia. Lá eles começaram a trabalhar, a adquirir terras, porque eu não sei se você sabe, meu irmão, judeu, que é o povo de Deus, e você também é povo de Deus, porque você foi enxertado na videira, lembra? Através do sacrifício de Jesus, é um povo próspero. É um povo que onde ele vai, ele é próspero, ele é abençoado, ele tem algo diferente nele. Porque ele tem a bênção de Deus. Você pode dizer, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Irmã, isso faz toda a diferença. Isso faz com que você seja diferente. Isso faz com que você seja especial. Por quê? Porque você tem algo a mais. Eu nunca vou me esquecer quando meu marido, a gente estava recém-casado, eu disse para ele, amor, você precisa fazer faculdade, porque você é o homem da casa e você vai ser o provedor da casa. Por mais que eu trabalhasse, né? Ele era o homem da casa. E ele disse para mim, não, tem um monte de engenheiro vendendo cachorro-quente na rua, tem um monte de gente que está formado e não trabalha na área, porque foi um momento de crise para o país naquela época. Aí eu falei com o nosso líder, né, nosso pai da fé, eu falei assim, você tem que conversar com meu marido, porque falei para ele fazer a faculdade, ele está meio resistente. Pode deixar, Jerusa, você está certíssima. Aí ele falei, vai conversar com o Roberto, vai conversar com ele, vê, né, pede um conselho. Coisa importante, a gente precisa pedir conselhos para pessoas, né, que são tementes a Deus, que têm princípios, né, que você sabe ter uma vida equilibrada. Deus vai usar a vida dele para te dar um bom conselho. E quando o Ricardo foi falar com ele, ele falou assim, mas a sua esposa está certíssima. Ela tem razão, você é o homem da casa, você tem que fazer. E o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer engenharia. Ele falou, então vai, mas aí você tem tanto engenheiro no mercado. Aí ele falou, pense você, pode ter muitos engenheiros, mas você vai ser o engenheiro, porque você tem Deus, você tem algo mais, você é um homem abençoado. E aí ele foi fazer, para a glória de Deus, né? Hoje a gente tem aí nossa casa, nossos recursos que vêm dele, ele é o provedor da nossa casa. E eu louvo a Deus, porque pôs um homem de Deus para dar esse conselho. Então, irmãs, voltando agora para o texto, Esther, ela também vivia nessa região da Pérsia, porque afinal foi conquistada a Babilônia e passou a ser território da Pérsia. Bom, o poder da Pérsia era muito grande. Eu quero que você entenda que ela foi rainha, não de um reinozinho, não de um reinozinho pequeno. Ela foi rainha do lado do rei Xerxes, que era um dos maiores impérios já visto em toda a terra. Para você imaginar, 44% da população mundial daquela época estava sob o domínio do Império Persa. É muito grande. Para ficar melhor ainda, essa região do Império Persa, hoje, seria o quê? A Armênia, a Grécia, a Bulgária, a Macedônia, a Geórgia, a Turquia.
Palestina, Iraque, Síria, Líbano, Egito, Líbia, Kuwait, Arábia Saudita, Paquistão, Afeganistão e Índia. É pouca coisa? Era um reino muito grande, muito poderoso. E Esther foi rainha desse reino. Esther foi nomeada rainha somente deste reino. Que reino? Um dos maiores impérios que já houve na face da terra. Então, ela não foi apenas uma rainha abençoada, ela foi a rainha. Tá me entendendo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa conhecer um pouquinho sobre o cenário da época. E desse império todo poderoso, havia um segundo homem debaixo do rei Xerxes, que era Amã. E esse segundo homem era muito vaidoso. Ele gostava de ser reverenciado. Ele era cheio de vaidade. Ele era totalmente, ele gostava que as pessoas se curvassem diante dele. E justamente o padrasto e primo de Esther, Mordecai, ele não se curvava, porque ele guardava no coração dele as leis de Deus. E ele dizia: eu só me curvo diante do meu Deus. Então ele não se curvava diante deste homem. E isso foi criando algo dentro deste homem. O inimigo, ele ficou furioso. Irmã, o inimigo está furioso porque nós não obedecemos mais a ele. Amém? Eu quero que você entenda que você tem um inimigo furioso porque você agora não se curva mais às vontades do inimigo na sua vida. Você não cai mais nas armadilhas dele para você. Você não cai mais nas mentiras dele na sua vida. Você não acredita mais no que ele diz, porque hoje seus olhos foram abertos e você foi liberta de todo cativeiro, de todo engano, de toda mentira. Você pode dizer um amém? E esse inimigo, ele está furioso. E aí ele arquitetou um plano. Ele criou uma lei. E toda a influência que ele tinha junto ao rei, ele fez com que o rei assinasse aquela lei. Que lei é essa? Que em determinado dia ia acontecer que todo judeu ia ser morto. O inimigo quer nos matar. O inimigo, ele quer nos destruir. E você viu que o território persa era grande. E todos os judeus que estavam sob o domínio da Pérsia, aquela lei dizia que ia ter que ser mortos. Ele queria acabar com aquele povo que só adorava a Deus e não se curvava diante dele. Ele resolveu, ou melhor, ele foi alguém usado pelo maior inimigo nosso para nos destruir. Amém? Continuando. Quando houve essa lei, Mordecai e todos os judeus que guardavam as leis de Deus, guardavam, os mandamentos de Deus, porque muitos haviam se corrompido, muitos estavam ali já há muitos anos, foram escravos, às vezes até se perdeu as leis. Mas aqueles que se mantinham forte na fé, eles se colocaram roupas de humilhação, que eram feitas de panos de saco, e derrubavam cinzas na cabeça, representando humilhação diante de Deus e clamando a Deus que ele intervisse. E o padrasto de Esther, ele não tinha acesso a Esther. Esther era a rainha desse reino. Isso significava que ela vivia num mundo totalmente diferente, inacessível. Ela não saía nas ruas com facilidade. E se saísse, provavelmente tinha os guarda-costas, os soldados protegendo a rainha daquele império. Então ele não tinha acesso a Esther. O que ele fez? Foi lá de um pano de saco, com cinza na cabeça, e ficou na entrada do palácio. Até que alguém lá de dentro viu e disse: esse aí é parente da rainha. E foi até a rainha e disse: o seu padrasto, o seu parente está lá fora, de um jeito que você nunca viu o seu padrasto daquele jeito, não. Vai lá ver o que está acontecendo. E Esther, então, pela primeira vez, se viu numa situação diferente. E o que mostra? Que Esther não sabia, não era envolvida com leis, com política.
E ela só ficou sabendo do decreto através do seu padrasto Mordecai. Quando a Esther chegou até lá, vou trazer a história para vocês novamente. Mordecai explicou para ela: ai, Esther, você não está sabendo que o seu povo, o povo está correndo risco de ser extinto. Há uma lei que o seu rei, aprovou que em tal dia o povo judeu vai ser exterminado em todo o território persa. Então, pela primeira vez, Esther se encontra numa situação de confronto, numa situação, numa notícia triste, e todas nós temos esse dia. Eu quero dizer para você que todos nós estamos sujeitos a receber uma notícia dessa, uma notícia ruim, porque era uma notícia muito grave. Era algo que estava para acontecer, e inclusive o pai dela ia morrer, né? O pai dela adotivo, que ela tanto amava, que ensinou tudo que ela sabia, ia morrer. Então era uma notícia inesperada. E eu quero dizer que todos nós podemos passar por esses momentos, porque a nossa família são constituída de várias pessoas, e às vezes acontece com um parente nosso. E querendo ou não, irmãs, mesmo que seja um parente distante, ele é da sua família. E você precisa se importar com a sua família. Você precisa entender que é para um tempo como este que você foi escolhida para fazer a diferença, inclusive na sua família. É muito fácil você ser bênção lá fora com os amigos, não é? É muito tranquilo. Mas você ser bênção na vida daqueles que faz parte da sua família, muitas vezes é uma dificuldade. E é onde nós precisamos ser diferentes. É onde nós precisamos ser instrumentos de Deus para trazer a alegria, união, amor, a bênção. Ser bênção na vida dos nossos. Nós somos bênção muitas vezes na vida de tantos, mas dos nossos, muitas vezes, nosso coração é duro, o nosso coração é crítico. Então nós precisamos, irmãs, também ser a diferença na nossa casa, no nosso lar. Deus não erra. Deus não comete engano. Não é? E Ele escolheu esta família para você fazer parte. Porque Ele sabia que você ia ser alguém que Ele poderia contar. Não teve engano. Você não foi um acidente. Você não caiu lá de paraquedas. Ele escolheu trazer você nessa terra, nesta família. Então, se Deus não se engana, Ele sabe tudo, você está no lugar certo. Diga, eu nasci no lugar certo. É meio difícil a gente, às vezes, dependendo do lugar que a gente nasceu, a gente entender que foi Deus que planejou, né? Que tudo que Deus planeja é bom. Mas as coisas ruins que acontecem na nossa vida não vêm de Deus. Porque Deus é bom, Deus é amor. Não tem como sair coisas ruins dele, porque Ele é amor e Ele é bondade. O nosso inimigo é outro. Amém, irmãs? A primeira coisa, nessa notícia inesperada, o que a Esther resolveu fazer? A primeira coisa, ela disse, mas não tem muito a ver comigo. Acho que eu não posso fazer nada. A primeira coisa que ela ficou meio resistente. Só que aí Mordecai mandou uma mensagem para ela. E disse para ela, não pense que você estando aí nesse seu palácio, cheio de segurança, vai ser o suficiente para livrar você. Porque você é judia e isso vai chegar um dia a ser descoberto. Não pense você que você está livre. Você faz parte desse povo. Irmãs, olha o que o Espírito Santo falou para mim. Mesmo que você tenha uma vida abençoada na sua casa, com seus filhos, muitas vezes você diz, ai, eu vivo tão em paz que eu não preciso de mais ninguém. Eu estou tão bem, eu tenho uma igreja abençoada, eu tenho os irmãos abençoados, eu sou feliz, eu tenho Deus. Mas irmãs, você tem uma família e Deus quer que você seja bênção nessa família.
Não os abandone. Não os descarte. Não estou falando para você ficar indo todo dia, vendo todo dia, fazendo algo forçado. Não. Mas se eles precisarem, esteja com um sorriso nos lábios. Esteja com um olhar de bondade, um olhar de misericórdia. Esteja com as mãos estendidas para ajudar, para levantar, para dar uma palavra. Que você seja bênção. Está me entendendo? Que você seja uma bênção. Ah, pastora, mas você não conhece a minha família. Tudo que você faz é obrigação para eles. Mas você não faz para eles, você faz para Deus. Quando você faz para os seus, quando você faz algo para alguém, você faz primeiro para Deus. Fazendo para Deus, você sempre vai sair ganhando. Vai ser sempre algo maravilhoso diante dele. Vai ser uma oferta viva do amor dele na sua vida. Faça para ele. A palavra de Deus diz que quando nós temos que fazer algo, nós temos que fazer algo como se fosse para ele. E ele vai se agradar da sua atitude. E ele vai se encarregar de te abençoar, de te honrar, de fazer você alguém especial. Porque é para ele que você faz. Se for para fazer porque você quer dar uma de boazinha, não adianta, ele não vai aceitar. Ele vai abater você, porque nós não somos nada. Nós somos instrumentos. Diga, eu sou um vaso na mão do oleiro. Então deixa, irmãs, o oleiro usar a sua vida. Não seja um vaso de prateleira que está lá muitas vezes empoeirado, cheio até de teia de aranha. Seja um vaso que ele olha e fala, esse eu posso contar, esse aqui é pau para toda obra, é essa aqui que eu vou usar, é esse instrumento que eu vou encher para transbordar nas vidas. E Esther tinha que tomar uma decisão. Ela tinha que resolver fazer algo. E muitas vezes nós temos que fazer algo, a gente tem que decidir fazer algo. E para isso, minha irmã, nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. A hora que a notícia ruim vem, a primeira coisa que tenta vir junto é o desespero, não é? Mas aí é onde você tem que se acalmar. E muitas vezes ir lá no pé do Senhor e dizer, Senhor, que carga pesada está vindo para a minha vida agora? Que notícia foi essa? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou lidar com isso? Pode ser N coisas, irmãs. Mas é algo que você não estava preparada. Primeira coisa, mantenha a calma. Primeira coisa, não haja por impulso. Não haja por impulso. Isso eu falo no agir, no falar. Porque muitas vezes no impulso você começa a falar, ah, tá vendo, Deus? Nada funciona para mim. Tá vendo, Deus? Eu não tenho sorte mesmo. Eu não sei. Irmãs, fecha a tua boca, se acalme e vai lá para os pés de Deus e diga, Deus, eu não sei o que fazer, eu estou com medo. Nós precisamos ter sabedoria para não falar e não agir no impulso e perder totalmente a bênção. Esther, então, recebeu a outra mensagem de Mordecai e ele disse, vá saber se não é para isto, se não foi para esse tempo que Deus escolheu você para ser rainha. Vai saber se não foi, irmã, para isto que Deus escolheu você para ser a única cristã naquela casa. Foi porque ele sabia que ele ia fazer algo na sua vida, através da sua vida, na vida da sua família. Esther, ela foi escolhida rainha de um reino tão grande. Tinha um propósito. E um propósito ainda maior. Ser instrumento na mão de Deus para livrar toda uma nação. E Deus tem algo maior para a sua vida, irmã. Diga para a mulher que está ao teu lado, mas com toda a força no seu olhar. Diga, Deus tem algo maior para você. E quando ela ouviu essa palavra de Mordecai, a ficha caiu. Opa, nossa, é verdade. Onde eu vim parar, só podia ser por Deus. Eu era tão miserável quanto, e olha onde eu estou hoje.
Realmente eu só sou o que eu sou porque Deus quis que eu fosse? Irmã, você só é o que você é porque Deus quer que você seja. Você vai ser tudo que você vai ser porque Deus quer que você vai ser. Ele planejou. E é Ele que vai fazer, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te abençoar. Então ela percebeu que tinha algo além de ser rainha. Além de viver naquele spa maravilhoso, com pessoas servindo, né, com sais, massagens, roupas, luxo. Era mais do que aquilo. Deus tinha algo maior e mais importante. Então, uma das coisas que você precisa aprender para ser uma mulher sábia como Esther foi, é que você precisa, a palavra de Deus diz em Provérbios 9:10, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você pode dizer, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não tem como você ser sábio se você não temer a Deus. Não tem como você ser uma pessoa extremamente inteligente, sábia, se você não saber quem você é e o quanto você depende desse Deus. Não tem. O princípio de você ser uma mulher sábia é saber que o temor a Deus é o início de tudo. É o começo. Tanto é verdade que a palavra de Deus, no livro de Provérbios inteiro e no de Salmos, tem 222 versos sobre sabedoria. E a sabedoria, irmã, é algo impossível de ensinar. É muito subjetivo. Não tem uma receita, não tem um padrão. A única coisa que é o início de tudo, que você precisa saber, que o temor a Deus é início. Começa por aí. Agora, cada situação vai haver uma forma de lidar. Cada situação que você se envolver, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar o discernimento de como você vai abordar. E hoje eu estou indo tudo isso aqui, tudo que eu estou falando, é para trazer algo. Quero que você vá embora deste lugar sabendo que a forma de lidar, a forma de abordar, numa situação de confronto, numa situação difícil, ela vai fazer toda a diferença para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Primeiro, então, Esther se colocou em um momento de disciplina espiritual e esperou. A primeira coisa que ela fez foi se consagrar e pediu para os irmãos, para os judeus, junto com ela, jejuarem por 3 dias. Amém, irmãs? Então a primeira coisa que você tem que fazer, buscar diante de Deus um revestimento, algo que venha dele, a sua inspiração, a estratégia. Primeira coisa, se humilhe, se coloque diante dele e coloque diante dele a situação, a sua dependência, o seu coração, o seu medo. É diante dele que você vai se colocar. Esther se posicionou e se colocou no momento de disciplina espiritual. Ela sabia que a batalha dela não era contra a carne nem contra sangue, assim como eu e você sabemos que a nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue. A nossa batalha se passa nas hostes celestiais, potestades, o nosso inimigo invisível. Segundo, ela ouviu conselhos. A sabedoria, ela sempre busca informações. Vai se informar. Vai buscar conhecimento e entendimento. Em Provérbios diz que o conhecimento e entendimento é que trazem a sabedoria. Vou dar um exemplo bem prático. Eu vou vender minha casa. Se eu vou vender minha casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar quanto que está valendo a minha casa. É pesquisar por quanto as casas em volta estão sendo vendidas. Se aquela época é a melhor época para eu vender, se estão vendendo com preço bom ou se estão baixo. Eu tenho que me fazer todo um levantamento. Eu tenho que ir em corretores para ver opiniões.
Eu tenho que ver a minha situação financeira, analisar se é um bom negócio eu fazer isso agora. Enfim, eu vou buscar conhecimento, informação, para depois eu tomar uma decisão. Então isso significa que se você quer ser sábia ou sábio, você precisa estar disposto a ouvir conselhos. Você precisa estar aberto a ouvir outras opiniões. E como eu disse, busque opiniões em lugares certos, irmãs. Peça, ora a Deus, nessa consagração que você vai fazer, peça a Deus, para Deus pôr pessoas abençoadas para te orientar. E a Esther, ela tinha que tomar uma decisão. A decisão que ela tinha que tomar, ela deixou bem clara que ela ia tentar. Ela disse para Mordecai: diga ao povo que jejue e ore e interceda por mim, porque eu vou me apresentar diante do rei, mesmo ele não tendo me chamado. E isso era contra a lei. Ela tinha que se apresentar apenas diante do rei quando ele a chamasse. Mas ela ia se arriscar. Ela ia se arriscar. Ela percebeu a seriedade de tudo e decidiu enfrentar. E aí entra, irmã, a questão do risco. Quando nós vemos uma situação difícil no nosso dia a dia, e geralmente isso acontece dentro das nossas casas. As decisões mais difíceis que nós temos que tomar tem muito a ver com a nossa família. Então nós precisamos entender que nós temos que saber como vamos lidar com a situação. Nós temos que nos preparar para chegar diante do rei. Muitas vezes nosso marido, acontece algo e a gente vai diante dele, a gente chega de uma forma totalmente equivocada. E nós vamos aprender aqui com Esther, como que ela chegou diante do rei. Ela se preparou. Ela se preparou. Depois que ela se preparou, ela se ornamentou, ela se perfumou, porque ela ia diante do rei. Houve todo um preparo. E ela não foi impulsiva. Ela não chegou chegando dizendo: mas rei, como que você fez isso? Como que você assinou um decreto que vai matar todos os judeus? Como que foi fazer isso? Como que você pôde fazer isso? Ela não chegou assim. Está percebendo, irmã? Está se enxergando aí? Ela não chegou no impulso, querendo uma explicação. Muitas vezes nós chegamos e queremos uma explicação. Ah, mas quando eu chegar em casa, o negócio vai ferver. É ou não é? A gente fica se achando a dona de tudo, a poderosa. Não é? Deixa a hora que eu chegar em casa. Ah, mas isso não vai ficar assim. Como é que pode? Nem me avisou, nem perguntou para mim, nem perguntou que cor que eu queria. Se eu queria, foi fazendo. Olha a diferença. Esther se preparou. E ela fez todo um preparatório. Ela não chegou atacando. Porque primeiro, ela tinha que ser bem recebida. Ele tinha que abaixar o cetro para ela poder se apresentar. E se ele não abaixasse o cetro, ela poderia ir para a morte. Porque ela se apresentou sem ele chamar. Mas você conhece a história. Esther se apresentou diante do rei. Linda, cheirosa. Olha a dica, irmã. Irmãos, tampa os ouvidos aí, viu? Olha a dica. Linda, cheirosa, com a voz doce, com aquele olhar apaixonado. Hã? Aquele olhar, né? Apaixonado. Tipo assim, eu vim te ver. O rei resistiu? Não resistiu. Porque Deus estava com Esther. Assim como Deus está com você. E ele abaixou o cetro.
Olha só, gente, que sucesso que ela teve, porque ela planejou. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Esther, capítulo 5. Você encontrou? Esther, capítulo 5. Verso 3 diz assim: E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Uau! Os olhinhos dela piscou, saiu até coração. E olha a resposta dessa mulher, que me impactou. Ela respondeu, Esther respondeu: se for do agrado do rei, se for do agrado do rei, se o rei desejar, se o rei assim vê como algo possível. Olha a resposta de Esther. Se for do agrado do rei, se o rei desejar, se o rei assim quiser. Ela respondeu, irmãs, de uma forma submissa. Ela não chegou impondo. Ele falou, eu te dou até metade do meu reino. Olha que poder. Ó, irmã, se segura. Se segura. Se o rei se agradar, se for da vontade do rei, o que ela fez? Mostrou uma postura de submissão, de respeito, de confiança. Quando nós nos submetemos, nós quebramos qualquer pessoa. Quando nós vamos confrontar alguém, é uma coisa que você precisa aprender com Esther. Você precisa se submeter. Porque o confronto é um risco que você vai tomar. Você pode ter sucesso ou fracasso. É um risco que você tem de receber um sim ou um não. Mas eu falo sempre, o não a gente já tem, não é? Mas vai se arriscar pelo sim. E para você alcançar isso, o importante é você ser submissa, respeitosa. Vai falar com alguém sobre algo, vamos dizer que você vai falar com um filho seu, um adolescente. Aquela fase, né? Que sabe tudo, que a gente fica fazendo mico, paga mico, que a gente não sabe nada. Mãe, top não é mais, eu não sei mais qual que é. No top não está usando mais, né? Isso é top. O que é agora, Fer? Não? Não, mas falaram para mim que agora top, falar top já não tá, já passou, já foi. Aí eu falei, falei, nossa. Teve umas siglas que eu aprendi esses dias com a Isabela, eu falei, filha, sério que é isso? É umas coisas, os adolescentes, sabe tudo, né? Mãe, você não sabe nada. A mãe não sabe nada. E aí você descobre algo dele. E você chega e fala assim, mas você vai ver, você fez isso eu não acredito. Filhos, vai orando, viu? Vai orando para Deus falar. Vai orando. E você vai ver, não acredito que você fez isso, filho. Como que você pode ter feito uma coisa dessa? E o filho vira e fala assim, mas que será das coisas que eu fiz que ela está falando? Qual das coisas que eu fiz que ela está querendo me falar? Você vai chegando, passando um rolo compressor, a dona da verdade. Não é assim, irmã. Sinto lhe dizer, você pode estar cheia de razão. Mas você precisa saber como você vai abordar esse filho. E nada melhor do que a mãe, né?
para saber qual é o gênio daquele lá, como que ele age. Se eu falar desse jeito, vai espanar, não é? Se eu falar desse jeito, o negócio vai ferver. Eu preciso me controlar, contar até 1000 e procurar. Deus, me dá uma inspiração, me ajuda aqui. Como é que eu vou falar sobre isso? Você precisa se preparar. E conforme você se abordar, o seu filho vai se abrir. E você vai conseguir atingir o seu objetivo. Marido, né? Você vai falar com o marido. Oh, meu Deus. Aí você tem que ver a hora, né, irmã? Não adianta competir com o futebol. Porque você vai sair. Não é? Vai sair perdendo. Ou então ele acabou de chegar do serviço, cansado. Tudo que ele quer é ver lá os gols, lá do Globo Esporte que passa a reprise. Aí ele quer comer alguma coisa, ele quer tomar um banho depois. Tudo que ele quer é sossego, irmã. Não escolhe essa hora para falar com seu marido. Ele chega, você vai atrás. Não, porque você não sabe o que os meninos fizeram hoje. Não, mas o negócio hoje, você precisava estar aqui. Porque, olha, fulano ligou, está querendo saber isso. Irmãs do céu. Vai, prepara o prato que ele gosta. Sabe? Deixa a casa bem perfumada, que ele te encontre linda, poderosa, entendeu? O corpo fala, a linguagem fala, o olhar fala, o tom de voz fala. Ele sabe que você está irritada só no jeito que você falou oi para ele. Poxa, mas eu mal cheguei, ela já está assim. Irmã, vigia. Diz para a mulher que está do teu lado aí, irmã, vigia. Você precisa saber como abordar, você precisa saber como lidar. Ai, se eu soubesse, muitas coisas eu teria deixado de ouvir, viu, irmãs? Não ia ter esquentado o negócio, porque às vezes eu saio com um quente e 2 fervendo. Por quê? Porque não sabe, bem no início do casamento, pior ainda, né? A gente não sabe muito bem, né? E aí a gente vai, aí leva, aí chora, grosso, insensível. Ai, ele não sabe que ele me magoou, ele não está aqui comigo para ver meu dia a dia. Ai, eu que tenho que resolver tudo. Até o cachorro sou eu que tenho que ver tudo. Não é? É um drama. Se está naquela semana ainda, nossa, as lágrimas vai. Mas você não chora na frente dele, viu? Você precisa se preparar, irmã, e saber como abordar. Às vezes o caso é grave. Às vezes a situação é perigosa. A gente brinca, mas é verdade. Às vezes a situação é crítica. Você está para explodir, você precisa dividir. Você não está conseguindo segurar a onda sozinha. Mas você vai precisar ter todo um jeito para você ganhar um aliado. Para você ganhar alguém que diga, olha, até a metade do meu reino eu vou te dar. Estou facinho, facinho, pode pedir. A palavra de Deus diz em Provérbios 1, que a mulher sábia, acho que é 14:1, a mulher sábia constrói a sua casa, mas a tola derruba ela, destrói ela. A mulher que é sábia, o lar dela é forte, o lar dela tem paz, é um lar com ordem, é um lar com alegria. Ela tem a sabedoria de saber a hora de falar, como falar. Ela sabe como agradar, ela sabe como fazer daquela situação que ia ser difícil se tornar uma situação favorável. Ela sabe dos atritos que tem nas famílias, que aquele não se bate muito, não sei o quê. Então ela sabe que no dia que convida esse, não pode convidar aquele, senão vai ser meio tenso. Ela tem sensibilidade, ela tem isso, porque Deus a colocou para ser uma ajudadora do homem. Então Ele colocou qualidades nessa mulher para ser alguém eficiente. Você é eficiente, mulher. Diga para a mulher que está do lado, você é muito eficiente, você é inteligente. Você é esperta, você tem feeling, você é uma bênção. Quando você é sábia.
Escolha ser sábia, porque a tola destrói. E para encerrar, eu quero falar sobre 4 pilares que todo lar tem que ter. Toda casa tem que ter. E isso é independente se você é casado ou não. Você precisa ter isso na sua casa. Amém? Vamos aprender, irmã? Primeiro pilar do seu lar, que sem ele é muito difícil ter um lar estabilizado, é o respeito. Um dos pilares que sustenta uma casa, são 4, tá? Um deles é o respeito. O respeito é um dos mais importantes. É uma posição que a pessoa decide ter. O respeito. Eu preciso respeitar o meu filho e a palavra de Deus diz que eu não posso irar o meu filho. E às vezes os pais, por ser pai, por ser mãe, abusa da autoridade de pai e mãe e ira o seu filho. Aí, a resposta do seu filho vai ser uma resposta meio atravessada. E aí, o que eu quero que você entenda, que muitas vezes você teve aquela resposta dele, porque você levou o seu filho no limite dele. Será que eu falei certo? Será que eu não peguei pesado? Será que não tinha uma outra forma de eu abordar meu filho ou minha filha? A mesma coisa serve para os filhos. Honra o pai, a tua mãe, né? Honra e respeito estão ali junto. Para que se prolongue os seus dias. Então se você honra o seu pai e sua mãe, você pode saber que você vai viver bastante, viu, irmã? Porque é promessa, o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe e se prolongarão os seus dias na terra. Amém? Quer uma receita para ter uma longevidade? Não é tomar ômega 3, ômega 6, não é essas coisas não. É honrar o pai e a mãe. Honra eles, que Deus vai acrescentar dias na sua vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre respeito, tendo atitudes respeitosas. A melhor forma de você ensinar o seu filho é você ser exemplo. É você dar o exemplo. Ele vai espelhar em você. Eu tenho 2 filhas, e elas atendendo o telefone, muitas vezes é igualzinho o jeito que eu faço, gente. Eu fico assim, nossa, eu sou assim mesmo. Tem hora que a Isabela quer dar uma de Jerusinha com a irmã. E eu vejo ela fazendo, eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso, eu não posso ser assim, ela está me imitando. E muitas vezes o exemplo não é bom, não. Eu fico falando, que influência que eu estou sendo. Então, o exemplo. Você precisa ensinar os seus filhos, ensinar os seus a respeitar os bens. Não deixa o seu filho ficar rabiscando a parede, gente. Ele tem que respeitar aquele bem. Ele tem que zelar por aquele bem. Ai, bonitinho, me deu um tapa começa a bater em mim. Pega o bracinho dele, põe no lugar, olha para ele e fala, não pode. Ele tem que entender que há coisas que ele precisa respeitar. Quando abordamos com sabedoria alguém, a gente precisa abordar com uma postura de respeito. O seu filho vai respeitar o seu marido, porque ele vai ver que você trata o seu marido com respeito. Se ele vê você discutindo, brigando, falando mal do pai, criticando o pai, ele vai dar valor para o pai dele? Não vai, irmã. Seu filho, ele vai valorizar o seu marido de acordo da maneira que você, mãe, valoriza. Tem um testemunho lindo que uma irmãzinha, ela tinha um marido que bebia. E só ela era crente. Muitas estão nessa situação. E ela tinha 5 filhos. E ele bebia. No dia do pagamento era o inferno. Ele bebia, ele gastava muitas vezes o dinheiro do leite das crianças na bebida. E essa mulher disse assim, que o amor cobre milhões de pecados. E ela decidiu, com a sabedoria dela, ainda que na simplicidade, amar aquele marido. Então ele chegava em casa, oi meu amor.
As crianças sentiram falta de você. Ó, seu jantar está aqui, quentinho. Ela dava amor para ele. Guerreira, hein, irmãs? Hã? Segurando a onda com 5 filhos, e o homem me bebe, gasta dinheiro com bebida. Chega lá, bêbado, com aquela conversa, com aquele bafo, com aquele aroma. É muito amor. É muito amor. Eu estou me imaginando aquela situação. O negócio, né, ferve, mistura suor com o cheiro do álcool, o bafo, a boca mole, conversando. Oh, tristeza. Mas a mulher foi firme. Para os filhos dela, sabe o que ela falava? A bebida é algo terrível. Mas o seu pai é um homem bom. O pai de vocês é um homem bom. Olha que sabedoria, irmãs. E esse amor que encobre milhões de pecados atingiu esse homem. E esse homem veio a se converter com 60 anos de idade. Olha quanto tempo ela tolerou, hein? Mas os filhos também se converteram. E os filhos hoje são todos homens de Deus, abençoados, sem vício. O marido sem vício, uma família feliz, abençoada. Por causa de uma atitude, uma decisão que a mulher sábia resolveu ter. Segundo pilar, honestidade. Nós precisamos ser honestos. Diga, eu preciso ser honesta. Honesta com você mesmo, honesta no seu relacionamento, honesta com as pessoas que estão na sua casa. Há muitos segredos, irmãs. E não é bom, não é saudável você ter segredos. Os segredos faz com que muitas vezes é uma forma de você ser desonesta com a outra pessoa. Por mais que seja difícil às vezes falar a verdade, você precisa falar a verdade. Você precisa se comunicar. Você precisa falar com honestidade. Ainda que às vezes você pode até correr um risco, mas sabendo abordar, você vai ser compreendida. Não tenha segredo, seja honesta. Em nome de Jesus, muitas famílias, muitos relacionamentos estão morrendo por falta de honestidade na relação, por falta de honestidade um com o outro. Amém? Terceiro pilar da casa, confiança. Esther, ela se apresentou ao seu marido, dizendo a verdade, se submetendo a ele, confiando nele. Sabia que ele ia fazer a coisa certa. Sabia que se ela abordasse, se ela mostrasse a outra o que ia acontecer, o que poderia acontecer, ele ia ser justo, ele ia ser bom e ele ia ser favorável a ela. E realmente ele foi. A confiança é algo que você escolhe fazer. Você tem que escolher confiar. Assim é com Deus, irmãs. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele nos faz caminhar por verdes pastos. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Ele vai pôr no meio do deserto uma mesa, um banquete, para você comer na frente dos teus inimigos. Ele diz isso. Aí, cabe a você confiar nessa palavra ou não. A escolha é tua, irmã. Você precisa confiar. Amém? E quarto e último, compromisso. Nós precisamos ser compromissadas. Nós precisamos estar comprometidas com nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, para ajudar, para apoiar um ao outro. Nós precisamos fazer algo que realmente seja atitude de mulheres sábias e cristãs, mulheres segundo o coração de Deus. E para encerrar esses 4 pilares, eu quero que você vá lá em Mateus, capítulo 7. Abra lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 24 e 25, amém?
Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém, irmãs? Em nome de Jesus, você vai ser compromissada com o seu cônjuge, com a sua família. Você vai ser alguém sábio. Você vai ser alguém que vai edificar a sua casa na rocha, com pilares fortificados, respeitosa, honesta, confiante e compromissada com Ele. Quando? Porque é fácil você ser tudo isso na hora da abundância, na hora da alegria, nas horas boas. Você vai ser compromissada com os votos que você fez diante de Deus, de ser bênção na vida dele, inclusive nessas horas críticas, inclusive nessas horas que a gente é pega de surpresa, numa situação difícil. Às vezes é um emprego que ele perdeu, a renda caiu, começou a ficar escasso. Nós vimos a tragédia de pais de família, que porque o padrão de vida ia cair, ele resolveu dar fim à vida dos filhos, da esposa. Por quê? Porque ia cair o padrão de vida. Misericórdia, irmãs. Que o seu marido lembre, se eu estiver numa situação difícil, eu tenho alguém que vai estar junto comigo, do meu lado, me apoiando, orando comigo, fazendo com que eu passe esse momento de uma forma poderosa, porque ela é a minha ajudadora, ela é aquela que me apoia. A minha esposa é uma bênção. Eu tenho do meu lado uma mulher valorosa que me expulsa, que me coloca, me impulsiona, que me põe para cima. É assim que o seu marido tem que te ver, como alguém que é uma bênção na vida dele, e não como um peso, não como alguém que cobra, não como alguém que ataca o tempo todo. Você precisa entender que a mulher sábia, ela edifica o lar, ela deixa esse lar firme, que a ponto da tempestade bate, mas não derruba. Ela permanece ali, a família firme, forte, unida. A mulher sábia é essa que sabe discernir o momento certo de falar, o momento certo de agir. São atritos simples que vai minando o relacionamento. São atritos simples do dia a dia que vai deixando a relação desgastada. E por que coisas simples? Porque são coisas simples que você cai. Porque em pedrinhas que você tropeça. Ninguém tropeça num monte. O monte se desvia dele. Não, você vai bater nele. Onde você tropeça? Naquele degrauzinho pequenininho que você não viu. Quase imperceptível. Ali que você cai, você escorrega, não é? Irmãs, vigia nas situações pequenas, nas situações que às vezes você fala e você fala, não era para ter falado. Agora era momento de eu me calar. Agora era momento só de eu olhar para ele e mostrar pelo meu olhar que eu estava junto com ele. Porque o corpo fala, irmã. O Ricardo sabe, quando ele fala alguma coisa, ele olha para mim que eu não gostei, ele sabe de longe. Ele me conhece. Às vezes eu tento até disfarçar, mas ele me conhece. Por quê? Porque muitas vezes a gente age por impulso. Aquele olhar de desaprovação. E será que precisava desse olhar? Será que precisava dessa fala? Será que precisava dessa crítica? Será que eu precisava ser alguém ranzinza naquela hora? Ou será que era melhor eu ter me calado e ter colocado diante de Deus e pedir para Deus me dar uma estratégia? Pedir para Deus me dar uma palavra certa. Para Deus pôr nos meus lábios palavras doces, suaves. Palavras que vão edificar a pessoa que está do meu lado. Será que quem trabalha com você vê você como uma pessoa abençoada ou uma pessoa que está sempre azeda, amarga, revoltada, murmuradora, negativa, invejosa, fofoqueira? Ó, Deus está mandando, mano. Que não pode ver o outro prosperar, que já fica meio... Deus quer que você seja sábia. Deus quer que você seja uma bênção. E se Ele escolheu você, é porque Ele sabe que você é capaz. Diga, eu sou capaz.
Você é, irmã. Não é uma filosofia. Você é capaz de ser como Esther foi. Uma bênção. Alguém que foi usado para livrar da morte uma nação. Provavelmente você vai ser usada para livrar da morte os seus. Diga amém. Eu estou aqui, Senhor, eu quero isso para minha casa, eu quero isso para minha família. A minha família está lá perdida nos desvaneios, eles estão perdidos, vem uma notícia ruim, acaba com eles. Eu quero que eles tenham o que eu tenho, a paz que eu tenho, a segurança que eu tenho, o Deus que eu tenho. Eu quero isso para eles. Eu quero que eles vivam as promessas do meu Deus. As promessas que eu vivo para mim, eles vão ter as promessas deles também. Eu quero isso para eles. Não abra a mão deles. Não abra a mão deles. Diga para a mulher que está ao teu lado, não abra a mão deles. Seja uma bênção. Seja alguém que vai fazer a diferença nas pequenas coisas. Seja alguém que Deus fala, essa minha filha é ponta firme. Essa minha filha, ela é maravilhosa. Sabe quando você fica orgulhosa da sua filha? Essa é a minha filha. Que o Senhor possa olhar e dizer, essa é a minha filha. Como eu tenho orgulho dessa minha filha. Como ela me deixa feliz. Como ela é ensinável. Como o coração dela é quebrantado. Como ela aceita o meu não. Como ela aceita o espera, filha. Como ela aceita o meu tratamento. Como ela aceita os meus sonhos para a vida dela. Alinhe o seu sonho com os do Senhor. Que eles jamais vão ser frustrados. Fique pondo sonhos do mundo, não. Busque sonhos de acordo com o que Deus quer para você. Teve uma irmãzinha que estava numa situação muito difícil. Ela chegou desesperada na minha casa. Revoltada, mas não era ela. Eu não quero mais nem sonhar mais. Eu não tenho nem como sonhar mais. Eu quero sonhar, eu sonho com o marido, eu sonho com uma família, eu sonho com um emprego, e parece que nada acontece. Eu falei, filha, tudo que você sonha é bom. Tudo que você está sonhando está de acordo com o que Deus tem para você. Mas tudo tem seu tempo. Agora, você pode acelerar isso, a bênção, você pode retardar a bênção. Com essa atitude, você vai retardar a bênção. Porque ele vai ver que você não está madura ainda. E aí você vai dando brecha, e aí o sonho vai ficando mais longe. Não é que ele não vai acontecer, mas ele vai demorar um pouquinho mais. Agora, se você tiver paciência, esperar, confiar, obedecer, não tem como dar errado. Deus vai fazer. Diz para a mulher do teu lado, Deus vai fazer, irmã. Deus vai fazer. E você, em nome de Jesus, vai desfrutar. Vai usufruir do que Ele tem para você. É maravilhoso o que Deus tem para nós, irmãs. É maravilhoso. Não olhe para as coisas. Não olhe para as circunstâncias. Olhe qual é o propósito. Para que eu vim nessa terra? Por que eu estou nesta família? Por que eu estou neste lugar? Para quê? Só por estar? Só para ficar de enfeite? Lembra, você é um vaso útil. Amém?